A articulação entre a avaliação de políticas públicas e o processo de planejamento e orçamento federal. A articulação entre a avaliação de políticas públicas e o processo de planejamento e orçamento federal é fundamental para garantir a eficácia e eficiência das ações governamentais, bem como para promover o uso racional dos recursos públicos. Essa integração permite que as políticas sejam planejadas, implementadas e avaliadas de forma mais efetiva, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados à população e para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O processo de planejamento e orçamento federal no Brasil é complexo e envolve diversas etapas, desde a elaboração do Plano Plurianual, PPA, que define as diretrizes, objetivos e metas do governo para um período de 4 anos, até a execução do Orçamento Anual, que detalha as despesas e receitas previstas para o ano seguinte. Nesse contexto, a avaliação de políticas públicas desempenha um papel crucial ao fornecer informações que podem subsidiar a tomada de decisão em todas as fases do processo. Um exemplo prático da articulação entre a avaliação de políticas públicas e o processo de planejamento e orçamento federal é a utilização de avaliações ex post para verificar se os objetivos e metas estabelecidos no PPA foram alcançados. Essas avaliações permitem identificar os pontos positivos e negativos das políticas implementadas, bem como as lições aprendidas que podem orientar a elaboração do próximo PPA. Outro exemplo é a utilização de avaliações de impacto para subsidiar a alocação de recursos no orçamento anual. Por meio dessas avaliações, é possível identificar quais políticas têm maior impacto na melhoria dos indicadores sociais e econômicos e direcionar os recursos para essas áreas prioritárias. Além disso, a articulação entre a avaliação de políticas públicas e o processo de planejamento e orçamento federal pode contribuir para aprimorar a transparência e a prestação de contas do governo. Ao disponibilizar os resultados das avaliações para a sociedade, o governo demonstra seu compromisso com a eficácia e eficiência das políticas públicas, aumentando a confiança da população nas instituições públicas. No entanto, apesar da importância da articulação entre a avaliação de políticas públicas e o processo de planejamento e orçamento federal, ainda existem desafios a serem superados. Um dos principais desafios é a falta de integração entre os órgãos responsáveis pela avaliação e pelo planejamento, o que pode dificultar a utilização dos resultados das avaliações na tomada de decisão. Outro desafio é a necessidade de capacitação dos gestores públicos para realizar e utilizar as avaliações de forma adequada. Muitas vezes, os gestores não têm conhecimento técnico suficiente para interpretar os resultados das avaliações e utilizá-los de forma estratégica. Diante desses desafios, é fundamental que o governo promova a integração entre os órgãos responsáveis pela avaliação e pelo planejamento, bem como invista na capacitação dos gestores públicos. Somente assim será possível garantir que a articulação entre a avaliação de políticas públicas e o processo de planejamento e orçamento federal seja efetiva e contribua para a melhoria da gestão pública e dos serviços prestados à população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!